Olá, tudo bem? Eu quero iniciar hoje com vocês uma experiência que eu julgo ser muito interessante, que é de refletirmos juntos, aqui nesse espaço, sobre a educação no Brasil e no mundo. E eu gostaria de começar essa nossa experiência falando sobre o teste PISA, que é o teste internacional de avaliação de estudantes que classifica os países do mundo de acordo com a capacidade de crianças e jovens responderem às suas questões. O sentido do teste PISA é mostrar ao mundo onde estão as crianças e os jovens mais inteligentes do planeta. O Brasil, no teste PISA, figura como uma das nações pior classificadas. Contraditoriamente, o Brasil é no mundo uma das nações que mais investe em educação. Sabiam vocês disso? Pois é, o que justifica essa contradição, que é gigantesca? Vamos responder daqui a pouco. Antes disso, é importante dizer que as nações melhor classificadas no teste PISA, que avalia a inteligência e capacidade de respostas a problemas, de solução de problemas de crianças e jovens, são os países asiáticos, os nórdicos europeus e o Canadá, que está no norte do continente americano. Os países do norte. Esses são os países que melhor se destacam, de um modo geral, no teste PISA. Com variações, obviamente. Dentre eles, o melhor destaque está para a Finlândia, que ora figura em primeiro lugar, ora desce, mas ela está sempre, desde quando o teste surgiu, o ano de 2000, figurando entre as nações mais bem classificadas. O que esses países fazem para ter um sistema de educação tão positivo, formar crianças e adolescentes tão bem, na perspectiva de terem capacidade de resolver problemas, sendo, portanto, muito inteligentes, investindo não tanto quanto o Brasil ou mesmo os Estados Unidos, que investem bem mais do que o Brasil, mais que o dobro do que o Brasil. Então, nós precisamos compreender isso. Nós partimos da seguinte premissa: é fundamental para que um país tenha uma educação que forme crianças e jovens inteligentes, uma dinâmica de organização social muito bem orientada e no sentido de resolução das desigualdades presentes no interior dessa sociedade. Esse é um primeiro dado muito importante. Um segundo dado importante é o volume do investimento. Sem sombra de dúvida, o Brasil não erra quando investe muito, ele erra quando organiza o sistema. Então, é importante haver investimento. Terceiro, é muito importante que haja continuamente uma formação de professores e com monitoramento rígido. No Brasil, digo com muita tranquilidade, eu sou professor universitário, formador de professores. Nossos professores são formados mal. Não só na universidade, obviamente, que é onde ele se constitui, se forma professor através dos cursos de licenciatura. Mas a base que nos permite a formação universitária, que é a educação básica, está muito prejudicada por conta das desigualdades. Os jovens chegam na universidade sem ter o domínio mínimo, às vezes, em grande parte das vezes, da linguagem, da língua portuguesa, que é aquela que vai lhe permitir não só essa comunicação formal, mas fundamentalmente a compreensão dos contextos. A linguagem científica é uma linguagem difícil. Então nós temos três elementos aqui: organização da sociedade, investimento e formação de professores. E nós temos um quarto elemento, que é o sistema pedagógico, a organização dos procedimentos próprios para lidar com o processo de ensino e aprendizagem. Então, esses quatro elementos baseiam a formação de crianças e jovens inteligentes. Se você erra aqui, obviamente você errará no resultado desse processo. O que acontece no mundo? Então, vejam vocês. Lá na Ásia, por exemplo, uma coisa muito interessante. No último teste PISA, a China se colocou em primeiro lugar de todas as nações do planeta. Uma coisa que era, de certo modo, esperado. Vejam um avanço da China, né? E esse avanço está intimamente relacionado com a sua capacidade de educar bem suas crianças e jovens. Porém, de um modo geral, nos países asiáticos, há uma exigência muito grande sobre o jovem no seu processo de formação, sobre a criança e sobre o jovem, fazendo com que
especialmente no Japão e na Ásia, que sempre figuraram bem, a Ásia mais recentemente muito bem colocada, a Coreia do Sul, né, nos últimos anos muito bem colocada no teste PISA. Coreia do Sul e Japão viveram fenômenos muito ruins anos recentes passados, que foi o fenômeno de suicídio juvenil. E por que os jovens se suicidavam? Porque eles estavam submetidos a uma intensa pressão. E essa pressão era uma pressão para ser um cidadão de êxito, de sucesso. Quando o jovem se via diante de qualquer condição da vida que não lhe indicava que o caminho seria o caminho de sucesso, né, de melhor colocado, ele obviamente entrava em profunda angústia e isso acabava resultando numa situação de suicídio ou de tentativa de suicídio. Péssimo, né? As crianças não gozaram de infância, o que também é muito ruim. Então, os resultados nos testes de avaliação internacional, resultados reais e sinceros, mas resultados apresentados por pessoas que estavam submetidas a intensa pressão, qualidade de vida péssima. Não é? Por outro lado, vejam vocês os Estados Unidos, um dos países que mais investe em educação do mundo, não consegue figurar entre as melhores nações. Ele está, obviamente, muito bem posicionado, mas nunca consegue alcançar as nações asiáticas, do norte da Europa, nem sequer do próprio Canadá. E por que isso acontece? Porque nos Estados Unidos, para além dessa competição, né, juvenil, em que o jovem precisa manifestar, né, evidenciar o seu êxito, o seu sucesso, ele ainda estuda em escolas que são organizadas num sistema pedagógico absolutamente competitivo. Em que vale, inclusive, vocês sabem bem, vocês assistem aos filmes de Hollywood, né, vale o bullying, vale a discriminação, né, vale, nesse grande jogo, a desqualificação do outro ao longo de todo o processo de formação. Não é por acaso que, de tempos em tempos, a gente verifica processos de jovens nas escolas americanas cometendo atos de violência contra seus colegas que são absurdos. Chacinas, né, repetidamente ocorrem nos Estados Unidos. Então, também isso não é nem um pouco interessante. O Brasil, por sua vez, erra em alguns aspectos interessantes. Primeiro, no investimento dos recursos. Investe mal e os recursos são muito desviados. Nós sabemos bem, né, nós que somos brasileiros, como que essa dinâmica ocorre aqui no nosso país. Por outro lado, o nosso sistema pedagógico também não é muito bem definido, até porque os profissionais de educação, de um modo geral, não têm a devida compreensão sobre os melhores fundamentos para a organização de um processo pedagógico. Falta planejamento. E esse planejamento, obviamente, precisa ser dirigido a partir dos governos que organizam os sistemas de educação. E isso acaba, infelizmente, na nossa realidade, sendo algo muito difícil. A compreensão de que é necessário organizar de forma sistemática, com vistas a resultados futuros, o sistema. No nosso caso, o sistema de educação. Tá? Bom, o que acontece na Finlândia para que ela... E o Canadá tem repetido isso, tantos outros países do norte da Europa também repetem, assim como Noruega, um país que tem conquistado bastante destaque. Né? Primeiro, a minimização das desigualdades sociais. Há desigualdades. Há ricos e há mais pobres. Porém, essa diferença é uma diferença mínima. Segundo, as escolas são quase que 100% públicas. Acima de 90% das escolas existentes no país são públicas. Isso significa o quê? Que os mais pobres e os ricos precisam dividir o mesmo espaço. Eles são formados dentro da mesma oportunidade. Terceiro, o sistema pedagógico é organizado não para a competição, mas para a cooperação e a colaboração. Quarto, sistema de avaliação não é um sistema que ranqueia e que classifica bons e maus, os melhores e os piores, o nota 10 e o nota 3.
O sistema de avaliação é um sistema que elimina esse ranqueamento e que permite que o jovem, a criança, se manifeste a partir do seu lugar de observação daquilo que lhe foi ensinado. E o professor está preparado para aprender isso. Quinto, professor muito bem formado e valorizado. Não há professores sem mestrado. Da educação básica, todos possuem mestrado. E recebem um salário muito significativo para poder garantir o seu processo, a sua condição professoral. Sexto, isso aqui é bastante interessante. Criança aprende brincando. E só entra na escola a partir dos 7 anos. Não existe esse negócio de colocar a criança na escola com 5 anos. E o jovem vai para o ensino médio com 16. Maduro, mais convicto, mais experiente, né? Sabendo melhor do que quer. A idade emocional é um elemento muito fundamental. E 6 meses fazem muito diferença nesse momento de formação até a segunda juventude, a segunda adolescência. Então, todo esse processo, né, de organização do sistema educacional é elemento fundamental que a gente precisa observar no Brasil para garantirmos aqui que nossas crianças e jovens sejam mais inteligentes. Beijão para vocês. Foi muito boa essa conversa.